Meu nome é Norma. Eu me ligo na forma. Esse aí é o meu irmão. Esses são os meus pais, torcendo pelo meu irmão. Isso aí é um retângulo. Um ângulo reto. Um círculo. Isso é uma esfera passando por um triângulo. E essa aí sou eu. Entediada de ver os mesmos retângulos, esferas e triângulos. Futebol é chato pra caramba. Finalmente, um pentágono. Pentágono. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se o Brasil ganhar outra Copa do Mundo, nós vamos ser pentacampeões. Penta quer dizer 5. Engraçado. Eu vejo muitas formas geométricas, mas eu não consigo ver nenhum outro pentágono neste lugar. Só estes mesmo, da bola de futebol. Por que será? Será que é difícil construir pentágonos? Ih, eu acho que eu preciso pôr o pé na forma. Para entender melhor o pentágono, vamos pôr a mão na forma. Vamos fazer? É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas. Fique ligado no material que você vai precisar. Folhas de papel, lápis, qualquer papelão, tesoura, elásticos. Vamos fazer pentágonos, vamos recortar 12 pentágonos e fazer um dodecaedro. Vamos fazer? Dando um nó numa fita de papel, a gente chega no pentágono. Esse pentágono vai servir de molde para a gente recortar os 12 pentágonos, que vão ser as 12 faces do dodecaedro. Uma dica: quanto mais larga a fita de papel, maior vai ficar o pentágono. E, é claro, maior vai ficar o dodecaedro. Como é possível construir uma esfera, né, a partir de uma figura tão singela quanto um triângulo? Né? Como é que a gente consegue, com poucos elementos, muito poucos elementos, né, construir uma coisa que é do tamanho da calota celeste, por exemplo? A partir de triângulos muito regulares, né, chegar a uma figura esférica. Será que eu consigo, com pequenas variações dos tamanhos das barras, eu consigo fechar uma esfera? Lembra deste cubo aqui que o pessoal montou no programa passado? Olha como ele é molenga. Não para em pé. Lembra qual é o truque para o cubo ficar firme? Eu tô pensando uma coisa aqui. Se o triângulo ajuda o quadrado a ficar em pé, e se o triângulo tem 3 lados, o quadrado 4, o pentágono 5, 3, 4, 5.
3, 4, 5. Eu já vi esses números juntos. O triângulo de Pitágoras pode ser construído com essa relação. Um lado mede 3, outro lado mede 4 e o lado maior mede 5. Esses gregos sabiam das coisas. E eu aposto que se no triângulo de Pitágoras existe essa relação 3, 4, 5, nos sólidos de Platão, que também era ligado nas formas geométricas, deve acontecer alguma coisa parecida. Você se lembra dos sólidos platônicos, não é? Os sólidos platônicos são esses aí: o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Agora preste atenção. As faces do tetraedro são triângulos, as faces do cubo são quadrados. E como a gente já viu antes, as faces do dodecaedro são pentágonos. Triângulo 3, quadrado 4, pentágono 5. 3, 4 e 5. Mas espera aí. O octaedro e o icosaedro ficaram de fora. Os dois têm faces triangulares, como o tetraedro. Se o octaedro e o icosaedro ficaram de fora, a relação 3, 4, 5 não é uma relação assim... Como eu posso dizer? Não é uma relação perfeita nos sólidos platônicos. A não ser que eu tenha deixado escapar algum detalhe. Se eu pegar os que são feitos com triângulos, nós vamos ver o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3 arestas que saem de cada vértice. Aqui, do octaedro, eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas que saem de cada vértice. E no icosaedro, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 arestas que saem de cada vértice. De novo, 3, 4 e 5. Se os sólidos platônicos têm a ver com a natureza, e se nos sólidos platônicos existe a relação 3, 4 e 5, então é bem possível que na natureza aconteça a mesma coisa. Nossa! Olha essa flor. Parece um pentágono. Essa flor deve ser um penta alguma coisa, não é? Existe uma relação 3, 4, 5 na natureza. É até relativamente comum, como por exemplo em botânica, a gente tem flores pentâmeras, flores tetrâmeras, flores trímeras, frutos pentâmeros, frutos tetrâmeros e frutos trímeros. Um exemplo de pentâmero, uma flor de violeta, elas têm 5 pétalas, 5 estames e um único pistilo, mas tem 5 pétalas, 5 estames, então gira em torno de 5. Orquídeas, como eu já falei, são 3 e 3, né? São 3 sépalas, 3 pétalas. Um lírio são 3 pétalas, 3 sépalas, são flores trímeras, né? Consideradas trímeras. Tetrâmeros, o caqui é um fruto tetrâmero. A noz, apesar dela ser bilocular, ela gira num formato tetrâmero. Se fizer uma secção, que a gente sempre quebra a noz em 2 metades na secção dela, mas se a gente fizesse um corte aqui, ela teria 2 e 2 gomos. É um formato tetrâmero. Mas o pentágono, além de formar esta bola, formar o dodecaedro e fazer parte de tantas outras estruturas naturais, ele deu origem a um retângulo muito especial. O retângulo de proporções áureas. Num pentágono, a gente faz as diagonais. O triângulo que fica tem como base um dos lados do retângulo áureo e como altura o outro lado. Essa proporção é considerada a mais harmônica da história e foi usada em arquitetura, em arte e até hoje serve como referência de boa estética e de proporção ideal. Dizem que foram os gregos que inventaram a proporção áurea e que a deduziram a partir do pentágono. Sabe o que eu descobri? Que quando a gente entra no campo da geometria, o futebol fica muito mais interessante. Eu já tô batendo um bolão na geometria. Em compensação no futebol, não dê bola fora e fique ligado. No próximo programa tem mais geometria pra vocês. Até lá!